A União Soviética, um gigante que dominou o cenário político global por mais de 7 décadas, tornou-se um dos maiores experimentos socialistas da história moderna. Desde o seu surgimento até seu eventual colapso, a URSS moldou a política internacional, a economia mundial e até a cultura popular. Mas o que realmente aconteceu para que uma potência desse porte entrasse em colapso? Hoje, vamos explorar sua origem, como funcionava sua estrutura interna e os eventos que levaram à sua queda definitiva em 1991. Para entender o colapso da União Soviética, precisamos voltar ao seu início. Em 1917, o Império Russo estava à beira do colapso. A Primeira Guerra Mundial havia devastado o país. Soldados mal equipados e desmotivados eram enviados para lutar em uma guerra que o povo não apoiava. Internamente, a situação era ainda pior: fome, inflação descontrolada e a falta de reformas políticas corroíam a autoridade do czar Nicolau II. A insatisfação popular levou à Revolução de Fevereiro de 1917, que derrubou o czar e estabeleceu um governo provisório. No entanto, o governo provisório não foi capaz de resolver os problemas do país, especialmente a questão da participação russa na guerra. Foi nesse cenário caótico que o Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, ganhou força. Através da Revolução de Outubro, os bolcheviques tomaram o poder, prometendo paz, terra e pão para o povo russo. Em meio à guerra civil que se seguiu, o Exército Vermelho de Lenin derrotou o Exército Branco, formado por forças contra-revolucionárias. Em 1922, foi oficialmente fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, inicialmente composta pela Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia. A ideologia marxista-leninista permeava todas as instituições soviéticas, com a promessa de construir uma sociedade igualitária, sem classes. Após a morte de Lenin em 1924, Joseph Stalin assumiu o controle do Partido Comunista. Stalin transformou radicalmente a União Soviética em um Estado totalitário. Sua política de industrialização forçada e a coletivização da agricultura marcaram um período de grande desenvolvimento, mas também de extrema repressão. A coletivização, por exemplo, teve um custo humano altíssimo. No campo, milhões de camponeses, conhecidos como kulaks, foram presos, deportados ou executados e a produção agrícola despencou. Isso resultou em uma das maiores tragédias do período stalinista, o Holodomor, uma fome artificial na Ucrânia que matou milhões. Stalin também comandou os Grandes Expurgos, uma campanha de repressão política que visava eliminar qualquer oposição ao seu governo. Milhares de membros do Partido Comunista, oficiais militares, intelectuais e cidadãos comuns foram executados ou enviados para gulags, campos de trabalho forçado em condições desumanas. O medo e a repressão eram constantes na vida dos cidadãos soviéticos. Mesmo com esses horrores, Stalin consolidou o poder da União Soviética, tornando-a uma potência militar. Sua liderança foi fundamental na derrota da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente após a Batalha de Stalingrado. No pós-guerra, a URSS emergiu como uma superpotência global. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética rapidamente expandiu sua influência sobre a Europa Oriental, criando um bloco de países satélites sob o domínio comunista. A Guerra Fria começou e o mundo ficou polarizado entre os blocos socialista e capitalista. Durante esse período, eventos marcantes moldaram a política internacional. Em 1949, a URSS detonou sua primeira bomba atômica, iniciando uma corrida armamentista com os Estados Unidos. Em 1962, a crise dos mísseis em Cuba trouxe o mundo à beira de uma guerra nuclear. A tensão entre as duas superpotências era palpável. Além disso, a corrida espacial tornou-se um símbolo da competição tecnológica entre os dois blocos. Em 1957, a URSS lançou o primeiro satélite, o Sputnik,
e em 1961, Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem no espaço, consolidando a supremacia soviética na exploração espacial. No entanto, internamente, a economia soviética enfrentava problemas crescentes. O modelo de economia planificada, centralizado e altamente burocrático não conseguia acompanhar o crescimento e a inovação das economias de mercado do Ocidente. As reformas introduzidas por líderes como Nikita Khrushchev e Leonid Brezhnev não foram suficientes para resolver essas questões estruturais. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o poder e herdou um país em crise. Reconhecendo a necessidade de mudanças profundas, ele implementou duas políticas fundamentais: perestroika, reestruturação econômica, e glasnost, transparência e abertura política. Essas reformas buscavam modernizar a economia soviética e criar mais abertura na sociedade. A perestroika tinha como objetivo introduzir elementos de mercado na economia planificada. Pequenas empresas privadas foram permitidas e as fazendas coletivas começaram a ser reestruturadas. No entanto, a economia já estava em um estado tão precário que essas reformas chegaram tarde demais para salvar o sistema. O controle centralizado e a corrupção endêmica dificultaram a implementação das mudanças. A glasnost, por sua vez, trouxe maior liberdade de expressão e transparência política. Pela primeira vez em décadas, os cidadãos soviéticos puderam criticar abertamente o governo e expor os horrores do passado, como os crimes do período stalinista. Essa abertura, no entanto, também desencadeou um forte nacionalismo nas repúblicas soviéticas, como na Ucrânia e nos países bálticos, que começaram a exigir independência. Enquanto Gorbachev lutava para manter a coesão da URSS, os movimentos pró-independência ganhavam força. Em 1989, a queda do Muro de Berlim foi o primeiro grande sinal do colapso iminente. O controle soviético sobre a Europa Oriental desmoronava e o bloco comunista estava em colapso. Em 1991, as tensões atingiram o auge. Diversas repúblicas, como Estônia, Letônia e Lituânia, declararam independência. Em agosto daquele ano, uma tentativa de golpe de Estado por conservadores dentro do Partido Comunista fracassou, enfraquecendo ainda mais o governo central. Finalmente, em dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renunciou ao cargo de presidente da URSS. Poucos dias depois, a União Soviética foi oficialmente dissolvida e 15 novos países emergiram no cenário internacional. A Rússia, sob a liderança de Boris Yeltsin, assumiu o lugar da URSS como potência global. Mas o país mergulhou em uma crise econômica profunda nos anos que se seguiram. A queda da União Soviética marcou o fim de uma era. O equilíbrio de poder mundial mudou drasticamente e o comunismo perdeu força como sistema político dominante. Para muitos, o fim da URSS significou liberdade e a chance de reconstruir suas nações. No entanto, para outros, especialmente na Rússia, o colapso trouxe caos econômico, instabilidade política e o fim de uma identidade nacional construída ao longo de décadas. A transição para economias de mercado foi difícil, com privatizações descontroladas e o surgimento de oligarcas que dominaram setores-chave da economia. Nos anos 1990, a Rússia enfrentou hiperinflação, pobreza em massa e um declínio acentuado da qualidade de vida. A queda da União Soviética foi o resultado de décadas de problemas econômicos, políticos e sociais que culminaram em um colapso inevitável. O experimento socialista, que começou com grande esperança em 1917, terminou em 1991 com a dissolução de um dos maiores impérios do século XX. Hoje, as lições dessa queda ainda ecoam, tanto na Rússia quanto no restante do mundo, influenciando políticas globais e a forma como as nações lidam com suas próprias crises internas.